Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que diz o seguinte: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Você pode assentar. Só esse versículo. Amada igreja, amados irmãos, desde quando eu cheguei aqui, 2016, em vários momentos eu pude ser ministrado pela palavra do Senhor, através dos nossos pastores, e por diversos momentos eu fui confrontado com a palavra, quando dizia respeito a quando Deus usava aquele ou aquela que estava pregando para falar sobre as adversidades que o cristão passaria. E não foram poucas as mensagens que eu ouvi com esse conteúdo aqui nesse lugar. Não foram poucas. Muitas mensagens de advertência, advertindo-nos contra o pecado, falando que deveríamos andar em santidade, tratando sobre a renúncia de nós mesmos, falando sobre carregar a nossa própria cruz. E o melhor de tudo é que todas essas mensagens, pelo menos no meu coração, gritavam muito forte de que era necessário passarmos por privações, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho. Mas, apesar desse conteúdo maravilhoso de mensagens, eu considero dessa forma, por quê? Porque o Espírito Santo traria mensagens que, ao invés de nos fazer saltar dessas cadeiras, com brados de alegria, de júbilo, sair daqui com o coração brilhando, cheios de esperança de alguma coisa boa, muitas das vezes fomos entristecidos, muitas das vezes a mensagem nos desagradou. Por quê? Por conta de um objetivo, irmãos. O céu. O céu é o nosso objetivo. E a mensagem do Evangelho, a mensagem pura e simples, mostra que é necessário que nós passemos por diversas adversidades até que entremos no céu. Atos, capítulo 14, versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que diz a palavra. E no contexto desse capítulo aqui 14 de Atos, sabe o que aconteceu? Paulo sofreu uma sessão de apedrejamento. O grande apóstolo Paulo, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho. E logo em seguida, ele mesmo pregando, ele diz isso aqui, isso que nós acabamos de ler. Que importa passar por muitas tribulações para que venhamos a chegar, até que venhamos a chegar no reino de Deus. Mas que isso que você falou tem a ver com o texto que você leu? É porque hoje eu quero falar um pouquinho dessa esperança.
A gente tem falado tanto sobre adversidade, sobre coisas vultuosas que hão de acontecer, de que nós precisamos estar firmados no Senhor, e é verdade, e que nós só vamos conseguir entrar se permanecermos até o fim, e é verdade, é bíblico. Mas hoje eu quero falar como vale a pena perseverar em todas essas adversidades. Como vale a pena perseverar em todas essas tribulações por amor ao Senhor. Jesus, ele levará para o céu. Amados, a Nova Jerusalém é uma realidade, mas não se entra nesse lugar de qualquer jeito, de qualquer maneira. A morada eterna já está preparada. Porém, por conta de influências diversas, como é que as pessoas veem o céu? Como é que as pessoas veem a Nova Jerusalém? Muita gente, principalmente o pessoal mais novo, enxergam o céu, até por conta da influência de comediantes, da mídia digital e de tantos outros que não têm compromisso com o Senhor. Enxergam o céu como um lugar monótono, sem muita graça e sem muita coisa para fazer. Muita gente enxerga o céu dessa maneira. Para esses, o ambiente celeste parece mais um asilo ou um spa. Lugarzinho de ficar se tratando, não tem muito barulho. Lugar cheio de nuvens. Uma temperaturazinha amena, você fica deitado ali o tempo todo, bocejando toda hora. Um monte de anjinho tocando harpa de vez em quando, dedilhando ali nas harpas. Uma chatice só. De vez em quando tem um coral que se levanta e canta hinos com aquela voz lírica. Eu não vou imitar aqui, né? Muitas pessoas enxergam o céu desse jeito. As conversas num volume mais moderado, sabe, aquele lugar de... Porém, esse conceito de céu, aliás, eu quero fazer uma observação aqui, até do que quando eu era criança eu via nos desenhos. A minha ideia de céu, e principalmente de Deus, era de alguém, uma pessoa gorda, barriguda, barbuda, calva, assentada num trono, e que quando a gente fazia coisas erradas aqui na terra, ele fazia assim com o dedo, e saía um raio do dedo dele. A minha ideia era essa. De alguém que castigava as pessoas. Minha ideia de Deus era essa. E eu via isso às vezes nos desenhos, por exemplo, quando eu era criança. Desenhos animados normais, né? De vez em quando você via um desenhozinho que aparecia o céu, às vezes em algum episódio. E você via lá o Deus daquele desenho, né? Gordo, barrigudo, todo de branco, com uma túnica branca grande. E alguém fazia alguma coisa de errado, ele ia, apontava o dedo e aquele raio, aquele relâmpago, né, em cima da pessoa. Essa é a ideia que eu tinha. E fora essas coisas que eu falei. Só que esse é um conceito completamente infernal, mundano e errado do céu. Por isso que vale a pena padecer por amor ao Evangelho. Por que Paulo, esse texto que nós lemos em Atos, depois de provavelmente, já falei isso numa mensagem, provavelmente ter morrido naquela sessão de apedrejamento,
Há uma grande probabilidade dele ter morrido ali. E por ter morrido, o Senhor tê-lo ressuscitado. Mas não vamos entrar nesse mérito, é apenas uma probabilidade. E esse homem, depois de passar por tudo isso, logo em seguida ele diz que importa entrar animando os irmãos, os discípulos. E quem eram os discípulos? Se formos trazer para os nossos dias, nós. Animando-os a permanecerem firmes, fiéis no Senhor, porque importava passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Não nesse céu que desenharam, não nesse céu que o inferno difundiu. Que é um conceito errôneo, mas num lugar completamente incrível, maravilhoso. É esse lugar. Não é um lugar chato. Será um lugar de muita glória, será um lugar de muita alegria, será um lugar de muito trabalho. Muito diferente do que os comediantes contam piadas ou pensam. O céu é um lugar maravilhoso, é um lugar incrível, é um lugar surpreendente, de beleza imensurável. Sabe por quê? Porque quem fez foi o próprio Deus. Quem preparou foi o Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus e a terra. E que quando fez, viu que era bom. Pelo amor de Deus, a gente cair nessa falácia do inferno, minimizando o valor desse lugar incrível, maravilhoso, que já está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Já está preparado. Está pronto. É só Deus dar a ordem. Ele está pronto. Amados, não é tão difícil você saber que esse lugar é maravilhoso e que não será uma chatice. Você quer ver um exemplo? O nosso país e o mundo, por que não dizer, existem lugares simplesmente esplêndidos, sim ou não? Às vezes você vê ou tem a oportunidade de estar em lugares que você não quer ir embora. Quando você visita, quando você vai. E eu particularmente, eu amo contemplar a natureza, embora eu não faça tantas viagens assim. Mas eu sou louco por ver paisagens naturais lindas. Eu amo. Se eu pudesse, eu ficaria horas contemplando ali obra das mãos do Senhor. Foi Deus quem criou, irmãos. E se o Deus dos céus e da terra criou essas coisas tão maravilhosas aqui, nesse lugar, que dirá a Nova Jerusalém? Que dirá o lugar que Jesus foi preparar? Então, que negócio é esse da gente ficar diminuindo o valor da eterna morada com Cristo? E eu separei essa mensagem aqui em 3 pontos. E o primeiro diz respeito à primeira parte desse versículo que a gente leu. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus subiu aos céus. Um pouquinho antes, Jesus desceu a essa terra, se fez como um homem, habitou entre nós, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, mas ao 3º dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Depois, ele sobe aos céus e retorna para o Pai. Então, vamos lá, logo no início. E quando eu for, Jesus já foi. Está aqui, o versículo 3 que a gente leu. E quando eu for, ele já foi.
e vos preparar lugar. Ele já preparou o lugar. Virei outra vez. Ele está voltando. Ele está voltando, Ele passou por tudo isso para nos comprar novamente para Deus, para nos comprar novamente para o Pai. E nós devemos aguardar ansiosamente a sua segunda vinda, porque Ele virá para nos buscar, Ele virá com grande poder e glória para buscar o seu povo, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele virá. Mas para quem ele virá? Para quem? Eu quero fazer uma advertência, eu quero dizer a todos aqui: a salvação é para todos, mas o céu é um lugar restrito. A salvação é para todos, mas o céu é um lugar restrito. Mas por quê? Por quê? Simples. Finalzinho de João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que que o céu... Por que que a salvação é para todos? Sim, é para todos, porque Jesus morreu para todos. Porque Deus amou quem? Um grupo de pessoas seleto? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aí já restringe, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter a vida eterna, quem vai ter acesso à vida eterna, serão apenas aqueles que creem. Por isso, da minha afirmativa de que o céu é um local restrito. Restrito para quem? Para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Porque nem todos irão crer, apesar de ser para todos, está aberto para todos. Todos os povos, tribos, línguas e nações está aberto para todos. O evangelho é para todos. Mas todos crerão? Não. Muitos endurecem o coração e não querem crer. Então o céu não é para esses. O céu é apenas para esses que se rendem a Cristo Jesus. Lembrando que o crer não é apenas uma crença, como nós procuramos ensinar aqui. O crer significa acreditar, confiar e comprometer-se. Esses três elementos juntos. Acreditar, confiar e comprometer-se. Sem isso, não há céu. Sem isso, não há morada eterna. Sem isso, não tem Jesus durante a eternidade. Não tem. Então, é o primeiro ponto desse primeiro tópico aqui. É que o céu é apenas para os salvos em Cristo Jesus. E qualquer um pode ser salvo, mediante o arrependimento de pecados e a fé em Cristo Jesus. Amém? Independente de quem seja, independente daquilo que tenha feito na vida, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode ser salvo em Cristo Jesus, desde que cumpra aquilo que Jesus quer, que é se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo Jesus, abandonar os pecados e se voltar para Cristo. Amém? Então, esse é o 1.1. A outra coisa também interessante que eu enxergo aqui em João 14,3, nesse versículo, é que, primeiro ele diz, quando eu for, ele foi. Ele diz, eu vou preparar lugar. Sabe o que sugere para mim, se vou preparar lugar? Que apesar de nós tratarmos o céu como um lugar espiritual, e de fato eu não consigo, até onde eu sei, eu nunca vi nenhum telescópio super poderoso falar, olha, nós vimos a Nova Jerusalém. Até onde eu sei, eu nunca vi. Né? Olha, o telescópio fotografou uma cidade a tantos mil quilômetros da Terra. Eles até podem fotografar alguma coisa, mas eles não podem afirmar que é a Nova Jerusalém. Mas sim, irmãos, é um lugar.
É um lugar tangível, um lugar que você vai poder tocar. A Bíblia declara que esse lugar tem ruas de ouro, mar de cristal. Que esse lugar é muito precioso, a magnitude desse lugar é muito grande. Os muros de pedras preciosas, os fundamentos da cidade, os portões, tudo precioso. Por isso que eu disse que é um lugar incrível, não é qualquer lugar. Não é um lugar de ficar bocejando, como muitos sugerem para a gente. Não é um lugar de ficar, ai, que preguiça, não. É um lugar de maravilhas. É um lugar onde a glória do Senhor vai raiar de eternidade a eternidade, de glória em glória. É um lugar, por mais que para nós hoje, com uma mente limitada, não consigamos alcançar a grandiosidade dele, sim, é um lugar mais real do que esse chão que eu estou pisando e estou batendo agora, do que esse púlpito aqui, resistente. É mais real do que tudo isso, do que essa água, do que a minha Bíblia. O céu é um lugar, e é para lá que eu quero ir, e é para lá que eu quero que você vá. E foi para lá que Jesus foi preparar o lugar, e é lá que o nosso lugar está preparado. E nós precisamos viver como alguém que compreende que precisa estar nesse lugar. E nós precisamos viver de uma forma que os nossos olhos estejam fixos nesse lugar e não aqui nessa terra, porque isso tudo aqui vai acabar. Isso tudo aqui vai se desfazer, porque Deus precisa fazer algo novo, assim como faz com todo aquele que nele crê. A Bíblia declara, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E da mesma forma, no livro de Apocalipse declara, João declara, e vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia! Ele vai ter que refazer, porque o homem, por causa do pecado, amaldiçoou esse lugar. Por mais lugares belíssimos que ainda existam nessa terra e que brilhem diante dos nossos olhos, Deus vai refazer, irmãos. Se Ele vai refazer, meu Deus, minha mente não consegue alcançar tamanha grandiosidade, mas eu sei que será infinitamente mais bonito do que tudo aquilo que hoje os meus olhos limitados podem alcançar. Então não será um lugar monótono, não será. Será um lugar glorioso. Será um lugar onde eu vou viver feliz para sempre, ao lado do meu Senhor, junto com os meus irmãos, adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis. O céu é um lugar onde você vai estar vibrante. O céu não é um lugar onde você vai estar entristecido. Não é. 1.3, ainda tratando do versículo 1. Vou preparar-vos lugar, virei outra vez. Jesus aqui, no próprio Evangelho, ele diz que iria voltar, que ele iria para o Pai, mas que voltaria. E não ficaram apenas na palavra dele. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os anjos confirmaram a promessa de que Jesus, que havia subido, voltaria para buscar o seu povo. Aleluia! Os anjos também confirmaram a grande promessa de que Jesus estaria retornando para buscar o seu povo. E para que ele iria retornar para buscar o seu povo? Continuando o versículo de João 14:3. E vos levarei
para mim mesmo. Olha só, e vos levarei para mim mesmo. Amados, eu fui às lágrimas enquanto eu meditava nisso aqui, nessa parte. Por quê? Porque para Jesus levar para Ele mesmo, quero deixar muito claro que todo aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus já pertence a Ele. Amém? Só que é importante nós compreendermos, e nós já pregamos sobre isso aqui, e ensinamos também, pastor Alan, né, que no processo de salvação existem 3 fases. A primeira fase é a fase da entrada no reino, espiritualmente falando, que é o momento onde você ouve a palavra, se arrepende dos seus pecados, crê, e nesse momento que acontece isso, ocorre a justificação. E a justificação faz o quê? A justificação, ela livra aquele que se arrependeu dos seus pecados dessa culpa do pecado. Por isso que a Bíblia fala, o justo viverá da fé. Quem é o justo? É aquele a quem Deus, por causa do sangue de Jesus, atribui que não tem mais pecado. É alguém feito sem pecado. E sabe com quem aconteceu isso? Comigo, com você. Justificado. Tem uma canção que a gente está cantando aqui, recentemente, que trata exatamente sobre esses 3 pontos. Então, o processo de entrada no reino é esse. Você ouve a palavra, eu ouço a palavra, eu ouvi a palavra quando eu estava perdido nos meus delitos e pecados, me arrependi dos meus pecados, entendi que precisava de Jesus, porque sem Jesus eu estava perdido, eu clamei por Ele, Ele veio e graciosamente me salvou, e ali eu fui justificado e livre daquele peso que eu carregava nas costas, sabe, como se fosse uma mochila, aquela mochila de camping enorme, grandona. Jesus me livrou desse fardo do pecado. E Deus olhou, opa, foi meu filho que comprou? Esse já não tem pecado. Sobre esse, como diz a palavra, já não há mais condenação. Como diz lá em Romanos capítulo 8. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, santificação. Imediatamente, após a justificação e a libertação da culpa do pecado, começa o processo que é o processo mais longo na vida do crente e que ele vai levar a vida toda, que é a santificação. E o que a santificação faz? O processo de santificação faz? Nos livra do poder do pecado. Qual a diferença do primeiro? A diferença é que agora, em Cristo Jesus, eu sou livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Aquilo que outrora eu não conseguia parar, abandonar, hoje eu posso, quando chega diante de mim, eu tenho a opção para escolher. Ou eu caio de novo, ou eu digo não. Então, nesse processo, que agora dura a vida toda, eu tenho que andar em conformidade com a vontade de Deus e ser aperfeiçoado por Ele nessa caminhada, para que, quanto mais adversidades vierem, eu diga, não. Irmãos, é uma luta constante. Não para. Então, muitos, às vezes, cristãos, às vezes, confundem um pouco essa questão, não entendem um pouco essa questão, porque, às vezes, vivem guerras espirituais muito grandes. E não sabem lidar com isso, não são ensinados a lidar com isso. Amados, enquanto nós estivermos aqui, haverão intensas batalhas espirituais. Mas é necessário que elas ocorram. Porque o inimigo das nossas almas não está satisfeito em ter nos perdido. Não está.
E por isso, ele tenta blefar o tempo inteiro e vai tentar até o final das nossas vidas. Mas nós recebemos, sabe quem? O Espírito Santo. Isso é para que você não se entristeça. Talvez você aqui mesmo trave terríveis batalhas contra a sua mente. No seu dia a dia, talvez ninguém saiba, mas o Espírito Santo sabe. Você é alguém que luta vorazmente. Ora, vive uma vida de oração, busca na palavra. Então você está no caminho certo. Irmãos, a gente não pode impedir que pássaros negros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Os pássaros negros vão continuar voando até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Mas o Senhor enviou o Espírito Santo para nos capacitar a lutar, a não ficarmos prostrados, a dizermos não para o pecado, a dizer eu não quero, não é porque eu sou religioso, eu não quero porque eu não quero ofender ao meu Senhor. Ele me comprou com alto preço, por um alto preço, e eu estou aqui para render graças a Ele. E por fim, o terceiro ponto, que é onde entra esse vos levarei para mim mesmo. Por fim, a glorificação. Já imaginou? Viver livre da presença do pecado? Já imaginou você nunca mais ofender a Deus? Isso me levou às lágrimas enquanto eu meditava nisso. Lembrando de todas as lutas internas e externas que eu tenho. Já imaginou você nunca mais ofender a Deus? Você nunca mais desagradar a Deus? Pois bem, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens com grande poder e glória, antes que nós sejamos atraídos a Ele, vivos ou mortos fisicamente, olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, 50 a 54, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão como incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quem morreu no Senhor vai ressuscitar com um corpo de glória, com um corpo transformado, sem a presença do pecado. E aquele que estiver vivo no dia que Jesus voltar, vai ter o seu corpo completamente transformado, diferente desse, tendencioso ao pecado, tendencioso a desagradar a Deus. Vai ressuscitar num corpo onde nunca mais vai pecar contra o Senhor, nunca mais vai ofender ao Senhor. Show, pecado, vai embora, acabou, nunca mais. Choro, tristeza, pelo pesar do pecado, nunca mais. Isso é maravilhoso, irmãos. O céu vai ser um lugar maravilhoso. Aleluia! O céu vai ser um local esplêndido, porque o pecado não vai entrar lá. Satanás não vai lançar dardos contra a nossa mente, não vai nos fazer pecar, porque nós estaremos livres dessa presença maldita. Aleluia!
É por isso que eu quero estar lá. É por isso que você precisa ansiar, desejar estar lá nesse lugar. Aleluia! Nunca mais pecado, nunca mais ofensa contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é simplesmente maravilhoso. Vamos desejar o céu. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. E vos levarei para mim mesmo. É dessa forma que Jesus vai levar a gente. Sem pecado algum, sem nenhum tipo de influência carnal. Até porque no céu não vai entrar. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 declara: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória! Eu já trabalhei como corretor. E muitas das vezes, dependendo do lugar, uma das coisas que a pessoa mais se preocupa, né, é com a segurança. Aí você vai lá, não, olha, a gente tem um condomínio fechado, segurança 24 horas, não precisa se preocupar, sabe? O nosso condomínio vai ter ronda, né? Enfim, então assim, no que diz respeito à segurança, você, o senhor, a senhora, não precisa se preocupar. Era a minha fala muitas vezes. No céu também não. É melhor do que qualquer condomínio. Até porque condomínio se deteriora. O céu não. E no céu vai ter segurança. Por quê? Porque o pecado não vai estar lá. Ah, vai ser maravilhoso. Deseje o céu. Crianças, desejem o céu. Jovens, adolescentes, desejem o céu. Não é um lugar chato, não será. Não será. Não será um lugar chato. Sabe por quê? Apocalipse 21:4 diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe por que o céu não será um lugar chato? Porque será um local de eterna perfeição. Sabe essas coisas de intriga, ciúme, teimosia, mau humor, inveja, cansaço, desânimo, falsidade, violência, roubo, mentira, traição, medo, tristeza, fofoca, doença, morte? No céu não vai ter, não. Vai estar queimando no lago de fogo. Sabe por quê? Porque tudo isso e outras coisas que eu não falei são anexos, são oriundos do pecado. Por isso que o céu não vai ser um local monótono também. Porque a gente vai estar com uma estrutura completamente diferente dessa que a gente tem. Eu serei eu, você será você. Mas a estrutura corruptível já não vai haver mais, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 15. A estrutura tendenciosa ao pecado e afetada pelo pecado não vai existir mais. Então, o que vai acontecer lá? As limitações que a gente tem hoje, culpa do pecado, elas não existirão mais. Então, nós não cansaremos lá na glória. Não teremos limitações lá na glória. Limitações na nossa mente, não. Sobrecarga de informações, como a gente vive no século de hoje, por causa da internet, das mídias. Muita informação, muita. Não vai haver isso, não. Nós ficaremos com a mente tão aguçada. E o nosso foco será contínuo nas tarefas que honram ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Não será um local monótono. Não será um local de que sono, que preguiça. Não, isso não vai entrar lá. Teremos uma estrutura diferente. A nossa mente vai estar limpa de toda a podridão que existe aqui nesse mundo. E viveremos com pessoas, com os santos, cheios de alegria eterna,
por estarem naquele lugar. O céu é um lugar perfeito de pessoas aperfeiçoadas por Jesus Cristo. E a outra parte do versículo, e última parte, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso me faz lembrar, já falamos aqui, de que o céu ele vai ser maravilhoso, não porque o local em si será maravilhoso, mas porque aquele que é maravilhoso, nosso Jesus, vai estar lá. Ele vai estar lá. E algo interessante, irmãos, é que hoje, pela manhã e daqui a pouquinho, nós estaremos ensaiando para a grande recepção que receberemos. Sabe, aquela grande ceia que o Senhor vai oferecer para nos receber, a gente está ensaiando aqui. Todas as vezes que a gente se assenta à mesa com o Senhor, estamos proclamando que Ele está voltando. E o que está acontecendo aqui é apenas um ensaio de algo grandioso que vai acontecer lá na Nova Jerusalém. E algo de muito interessante é que Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe o que esse versículo me sugere? É que estaremos lá na glória, junto com o nosso Senhor Jesus, para que possamos aprender ainda mais do grande, eterno e poderoso Deus. Esse versículo sugere que Deus, o Criador, Ele tem poder para fazer muito mais, olha o que o texto diz, abundantemente além. Lembre-se, a nossa mente é limitadíssima em relação às coisas de Deus. Irmãos, esse grandioso e poderoso Deus a quem nós servimos, Deus eterno, e com todos os seus atributos, Ele é um ser tão grande, tão elevado em maravilhas, que para que nós possamos conhecer mais dele, nós precisamos da eternidade. E é isso que vai acontecer. A cada período, eu não sei nem expressar essa palavra, porque lá não vai ter tempo, mas a cada período nós teremos novas e grandes revelações desse Deus grande. Ele é ilimitado, sabe? Só que a gente não consegue compreender porque a nossa mente é limitada, porque a gente está nesse corpo corruptível, corpo terreno. Mas quando tudo isso for transformado, o Senhor vai se revelar com muito mais profundidade, de uma forma que nós consigamos alcançar. Então, o céu não será um local de, eu já sabia, não. O céu será um lugar de muitas revelações. Eu não vou chamar de surpresas, mas muitas e grandiosas revelações. Por isso é mistério, é importante que nós estejamos interessados em estar lá nesse lugar. Por isso, eu afirmo pela palavra, que todo aquele que crê no Senhor, de que há um céu prontinho, com muitas moradas preparadas, pela palavra eu afirmo, não será um lugar entediante, não será um lugar chato, monótono, como dizem,
será um lugar glorioso, será um lugar incrível para se viver, porque o próprio Jesus vai estar lá, fora a beleza de tudo aquilo que Ele preparou. Se Ele preparou com toda a excelência essa terra, que hoje, por causa do pecado do homem, foi desfigurada e ainda assim é muito bonita, que dirá um lugar onde não tem pecado, onde o pecado não entra, onde Satanás nunca vai sonhar em entrar, porque vai estar queimando no lago de fogo. Imagina esse lugar, irmãos. Eu sinto tanto que a minha mente não consegue compreender, alcançar, mas um dia os meus olhos hão de contemplar esse lugar. Um dia eu e você haveremos de estar vivendo nesse lugar. Só que para isso, antes, há um preço a ser pago. Nós não devemos esmorecer, irmãos, da nossa fé. Lembre-se que antes, o apóstolo Paulo fala isso, antes de dar à luz, vem aquela preocupação, aquela aflição, aquela tristeza. Mas depois que a mulher dá à luz, logo ela se esquece de tudo aquele momento desagradável que ela passou, por causa da alegria de ter gerado um filho. Da mesma forma, todo sofrimento que nós viermos a passar por amor a Cristo e à palavra, não vão ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Não se deixe enganar pelos famosos gospel, que uma hora tem um discurso e depois mudam o discurso. Não se deixe enganar pela multidão de pessoas, infelizmente, em alguns lugares, chamado de igreja. Porque o Evangelho não mudou. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos prontos, preparados. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Lembremos de que o grande apóstolo Paulo, ele se refere ao sofrimento como, por exemplo, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de muito grande glória. Alguém que sofreu tanto tem a coragem de dizer isso. Então, não venhamos a nos esquecer. Dependamos do Senhor sempre. Estejamos juntos, unidos, congregando, animando um ao outro, crescendo na graça e no conhecimento, fortalecendo, incentivando, estendendo a mão, não acusando, mas estendendo a mão um para o outro, até que chegue aquele grande e glorioso dia, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche os seus olhos. Colossenses 3, 1-4 diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pai, o meu desejo é que a cada dia que passa, o nosso anseio pelo Senhor, por estar vivendo com o Senhor na eternidade, venha crescer.
e que mesmo sob ameaças no nosso corpo, na nossa carne, da nossa integridade física, da nossa liberdade, o nosso foco seja o Senhor, com a promessa dessa maravilhosa morada que já está preparada. Deus, perdoa os nossos pecados, apaga, ó Senhor, as nossas transgressões. Ainda existe muita falha em nós. Embora não estejamos mais em condenação, porque o recebemos de uma forma genuína, ainda há pecado em nós. Embora não vivamos na prática do pecado, na repetição dele, ainda há melhorias a serem feitas em nós pelo Senhor. A começar por mim, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a chegar. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimar. Principalmente agora nessa reta final, que a subida é muito mais íngreme e com muito mais obstáculos. O esforço que nós iremos fazer será maior. Mas nós podemos contar ainda com o Teu Espírito Santo, porque o Senhor disse que não nos deixaria sozinhos. Pai, convence, se tem alguém na prática do pecado aqui, a se arrepender e a ansiar, desejar o céu e viver como alguém que deseja, Pai, o céu. Em nome de Jesus eu te peço. E desde já, Senhor, te agradeço. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Senhor. Amém.